empolgados. Show de bola, pessoal. Começou nossa aula, tá certo? Vamos iniciar aqui. Vou ficar acompanhando aqui no chat para a gente dar início à nossa aula. Pessoal, vamos lá. O primeiro tópico do edital, ele fala aqui da aplicação, né, da lei penal militar. Tudo bem? É o nosso primeiro tópico. Então, nada como a gente realmente ver a lei de pertinho e ver como está escrito e logo após resolver uma questão para fixar melhor. Vamos lá. Princípio da legalidade. O que é que o artigo 1º fala? Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Resumindo, pessoal, somente a lei ela define o que é o crime, tá? Nós estamos estudando o Código Penal Militar. Então, quando eu falar CPM, é o Código Penal Militar. Quando eu falar CP, eu estou falando do Código Penal Comum. Tudo bem? Nós estamos estudando o CPM. Tudo bem? Então, ele é muito parecido com o Código Penal Comum. Então, o princípio da legalidade diz que somente a lei e o Código Penal Militar, ela define os crimes. Tá? Então, para que exista um crime penal militar, tem que ter uma lei anterior definindo aquele fato como crime. É o princípio da legalidade. Tudo bem? E a mesma coisa, aquelas penas que tem no Código Penal também é a própria lei que traz a definição. Por exemplo, detenção, reclusão. Tudo bem? Então, vamos lá. Professor, lei supressiva de incriminação. O que é isso aqui? Lei supressiva. Supressiva é quando você acaba. Então, é uma lei nova que vai suprimir uma outra lei. Por exemplo, ó, ninguém pode ser punido por um fato que uma lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a própria vigência da sentença condenatória irrecorrível, salvo quanto aos efeitos de natureza civil. Ou seja, pessoal, resumindo aqui o que esse artigo 2º está querendo falar. Vamos lá. Vou colocar esse quadrinho aqui para vocês. Ó. A regra é que tem uma lei vigente ao tempo daquela conduta. Pode ser que venha uma outra lei, tá? Uma lei, e essa lei ela vai abolir o crime que a lei A previa. Então, essa lei ela é mais benéfica, ela vai retroagir e vai abolir esse crime. Tudo bem? Ou seja, ele vai suprimir aquele crime. Só que o detalhe, ó, todos os efeitos de natureza civil, resultante daquela condenação, eles serão mantidos. Tudo bem? Então, todos os efeitos de natureza civil serão mantidos. Mas, quando falar efeitos penais, os efeitos penais, eles são abolidos, suprimidos. Agora, os efeitos de natureza civil, que são as indenizações, por exemplo, o juiz ele vai te condenar. Aí vamos supor que ele te condenou na esfera civil para você indenizar a vítima. Então, nesse caso, se vier uma nova lei e essa lei abolir aquele crime que você tinha cometido na época, ok, você vai ser solto se você estiver preso. Inclusive, se tiver transitado em julgado a sua sentença, você vai ser solto também. Agora, os efeitos de natureza civil, eles serão mantidos. Tudo bem? Vamos resolver uma questão aqui, ó. De acordo com o Código Penal Militar, no que se refere à aplicação da Lei Penal Militar, qual assertiva abaixo diz respeito diretamente à lei supressiva de incriminação? Vamos lá, pessoal? Quero participação de vocês no chat hoje, tá? Vamos lá. Ele está falando, ele quer uma alternativa que fale sobre a supressão de uma lei, ou seja, é aquela situação em que vem uma nova lei e vai suprimir, vai acabar, vai deixar de existir aquele crime que uma lei anterior previa como antigamente. E aí, marcaram o quê? Letra D, é isso aí, pessoal. Então, ó, ninguém pode ser punido por fato que uma lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a própria vigência da sentença condenatória irrecorrível, salvo quanto aos efeitos de natureza civil. Perfeito, tá, pessoal? Letra de lei aqui, tá bom? Então, aqui está previsto no artigo 2º do Código Penal Militar. Tudo bem? Vamos aqui partindo.
Continuando, retroatividade de uma lei mais benigna. Lei mais benigna, pessoal, é uma lei mais favorável, tá bom? Favorável. Como assim, professor, uma lei mais favorável? Vou te explicar. A lei posterior, que de qualquer modo favorece o agente, aplica-se retroativamente, ainda quando já tenha sobrevindo uma sentença condenatória irrecorrível, ou seja, uma sentença transitada em julgado. O que ele está querendo dizer, professor? Vamos lá. Simplesmente é o princípio da retroatividade. Ó. Aqui eu tenho uma conduta considerada crime. Veio uma nova lei B, e ela é mais benéfica, ela retroage e alcança os fatos anteriores, né, praticados durante aquele tempo. Ou seja, toda lei benéfica, ela retroage. Ela vai beneficiar mesmo que você já tenha sido sentenciado, ou seja, não tem mais possibilidade de recurso. Tudo bem? Professor, como é que é feito essa apuração da lei mais favorável? É o seguinte, quando surge uma nova lei, pessoal, como é que é aplicado? Quando surge uma nova lei, você pega a lei anterior e pega a lei posterior. Como é que você vai fazer? Você analisa separadamente, tá? Você analisa a lei separadamente. Você não pode criar uma terceira lei, ou seja, a lex tertia. Não pode, é inconstitucional. Então você pega a lei anterior e a posterior e analisa separadamente, cada qual no conjunto de suas aplicações. Vai analisar o conjunto das normas que são aplicáveis aos fatos. Então, muito cuidado com esse artigo aqui, muita gente erra e se confunde em prova. Então, ele diz: para se conhecer qual a mais favorável, a lei posterior e a anterior, ó, aqui, serão analisadas separadamente, cada qual no conjunto de suas normas aplicáveis aos fatos. Tranquilo? Bora lá. Questão que caiu aqui em 2020. Vamos lá, pessoal, participando no chat. O que é que vocês marcariam? Quanto à parte geral do CPM, é correto afirmar que... Vamos lá. Quero a participação de vocês hoje, hein? Arrocha aí. O melhor curso, custo-benefício é aqui, tá, pessoal? R$ 100 todo mês, não mata no bolso de ninguém, você vai ter aulas de qualidade. Olhe lá, hein? É o melhor custo-benefício do Ceará. E aí, pessoal, marcaram o quê, hein? Quanto à parte geral do CPM, é correto afirmar que as medidas de segurança regem-se pela a lei vigente ao tempo do crime. Não, pessoal. As medidas de segurança regem-se pela lei vigente ao tempo da sentença. Tempo da sentença. Tempo da sentença. Prevalecendo sobre a lei vigente ao tempo da sentença ou da execução. Errado. Quando eu falo medida de segurança, o que é medida de segurança? Por exemplo, o militar está doido, né? Aí eu vou internar ele, vou colocar ele no manicômio, ou vai ser exilado, né? Então, quando a gente aplica medida de segurança, elas são regidas pela lei vigente ao tempo da sentença e não ao tempo do crime. Tudo bem? A lei posterior, que, de qualquer outro modo, favorece o agente, não se aplica retroativamente. É errado. Se a lei é benéfica, é lógico que ela vai ser aplicada, pessoal. Letra C. Para se reconhecer qual a mais favorável, a lei posterior e a anterior devem ser consideradas separadamente. Opa! Cada qual no conjunto de suas normas aplicáveis aos fatos. Perfeito essa questão. É o que vimos aí, de acordo com as análises do artigo anteriormente. Lei posterior e lei anterior serão analisadas separadamente. Vamos lá. Ninguém pode ser punido pelo fato que uma lei posterior deixa de considerar crime, contudo, não cessa, em virtude dela, a vigência de uma sentença condenatória irrecorrível, nem mesmo quanto aos efeitos de natureza civil. Toda errada essa questão. Toda errada essa questão. Se uma lei posterior deixa de considerar crime, ela retroage. Ela cessa todos os efeitos penais, inclusive se você tivesse sido sentenciado, recebido uma sentença condenatória irrecorrível,
tá? Você vai ser colocado em liberdade, tá? E agora, em relação aos efeitos civis, eles permanecem. Ele está dizendo aqui, ó, que nem mesmo quanto aos efeitos de natureza civil, tá? Então, essa questão está errada, porque, na verdade, os efeitos de natureza civil, eles permanecem. Tudo bem? Então, gabarito letra C, questão recente aí, 2020, para oficial da aeronáutica. Vamos lá, próxima questão. Rocha nó, pessoal, bora lá. Questão que caiu na OCP em 2018, ó. A respeito do CPM, assinale a alternativa correta. Vamos lá, o que, é que vocês marcariam? O que vocês marcariam? Vamos lá. Ninguém pode ser punido por um fato que uma lei posterior deixa de considerar crime. Certo. Cessando, em virtude dela, a própria vigência de sentença condenatória irrecorrível, inclusive quanto aos efeitos civis. Pessoal, salvo quanto aos efeitos civis, né? Porque os efeitos civis, eles permanecem. Letra B. Para se reconhecer qual é a mais favorável, a lei posterior e a anterior podem ser consideradas em conjunto, não, em separado. Considera-se praticado o crime no momento do resultado, errado, no momento da ação ou da omissão, ainda que o outro seja o momento da conduta, errado, tem nada a ver. A pena cumprida no estrangeiro, ainda que diferente, exclui a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime. Na verdade, ela vai atenuar, né, pessoal? Ela vai atenuar. Então, a pena cumprida no estrangeiro, ainda que seja diferente, porque, por exemplo, a gente vai ver daqui a pouco que o militar, ele pode cometer um crime militar no estrangeiro, tá? Então, se ele já foi punido lá, essa pena cumprida no estrangeiro, mesmo que ela seja diferente, né, ela vai atenuar a pena que vai ser imposta no Brasil. Ele considera o tempo que ele também já ficou por lá. Tá bom? Vamos lá. A lei posterior, que de qualquer outro modo favorece o agente, aplica-se retroativamente, ainda quando já tenha sobrevivido sentença transitada e julgada. Perfeito, essa questão aqui. Tá? Perfeito. É isso daí. Se a lei é benéfica, ela aplica-se retroativamente, mesmo que a sentença já tenha sido passada em trânsito em julgado, né? Ou seja, uma sentença irrecorrível. Tranquilo? Então, estou vendo aí que todos acertaram. Vocês estão bom, né? Vocês tiveram aula, foi, pessoal, disso aqui já? Vocês estão desenrolando, hein? Eita. Bora lá. Medidas de segurança. Pessoal, medida de segurança é quando o cara vai para o manicômio, é quando o cara vai ser internado em um hospital, né? Vai ser exilado, beleza? Olha lá, artigo 3º. As medidas de segurança regem-se pela lei vigente ao tempo da sentença, como eu falei para vocês. As medidas de segurança são regidas, né, pela lei vigente ao tempo da sentença, prevalecendo, entretanto, se diferente, a lei vigente ao tempo da execução. Beleza, pessoal. Lei excepcional ou lei temporária? Que é isso, professor? Lei excepcional, lei temporária. É o seguinte, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Lei excepcional, lei temporária é aquela lei que ela dura por um tempo, né? Por exemplo, pessoal, ó, vamos supor que aqui no período de seca seja criada uma lei, tá? Dizendo que quem desperdiçar água naquele período vai ser multado. Aí foi lá o fulaninho, o cara aqui, o A, fez o quê? Cometeu o crime desperdiçando água. Mas ele pensou, não, eu vou cometer o crime aqui, mas eu sei que eu não vou ser punido mais na frente, porque quando for nessa data aqui, ó, já não é mais crime. Porque a lei vai se acabar bem aqui, ó. Aí
o bonitão vai lá e derrama água. Porque ele sabe que quando chegar aqui no dia 2, ó, não vai ser mais crime. Né? Aí ele pensa, e não existe lei para retroagir para prejudicar. Só existe lei para beneficiar. Só que ele se enganou. Pessoal, quando a gente trabalha com lei excepcional ou lei temporária, mesmo que acabe o tempo de vigência dela, ela vai ser aplicada aos fatos na hora do julgamento. O juiz considera a lei que está vigente naquele momento em que ele cometeu o crime. Deu para entender? Olha o que é que a letra de lei fala. A lei excepcional temporária, embora tenha passado o prazo, né, cessado as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Ou seja, mesmo que ela já tenha sido encerrada, ela vai ser aplicada aos fatos praticados durante a sua vigência. Tudo bem? Bora lá? Professor, aqui é aquele famoso bizu lá, né? Qual é o bizu, professor? Do luta, né? Só que é o seguinte, meus amigos, ó, cuidado. Quando eu falar qual o tempo do crime, nós temos um, e qual o lugar do crime, nós temos outra situação, tá? Olha aqui. Se eu falar tempo do crime, qual o tempo do crime, Muniz? Você vai pensar na teoria da atividade. Se eu pensar em lugar do crime, você tem que pensar em duas situações. Aqui no Código Penal é diferente, tá? Nós temos o lugar do crime para crimes cometidos através de ação, que também são chamados de crimes comissivos, e para o crime relacionado à omissão. Aqui é um pouquinho diferente do Código Penal comum, tá? Presta atenção no que eu vou falar aqui para vocês. Se ele perguntar qual o lugar do crime, de um crime que foi cometido através de ação, ou seja, o rapaz matou o outro, qual o lugar do crime? Vai ser os dois lugares. Local onde se desenvolveu a conduta, né? Bem como também o local onde se produziu a conduta, ou seja, vai ser em dois lugares. Qual o lugar do crime? O local onde eu pratiquei a ação e onde se produziu o resultado. Exemplo, deu um tiro no cara na cidade A, só que ele morreu na cidade B. Qual o lugar do crime? Vai ser os dois lugares, tá? Que teoria é essa, professor? Teoria da ubiquidade, ou também chamada teoria mista, tá? Vamos lá. Agora, se o crime for cometido através de omissão, né, o que é que acontece? Qual é o lugar do crime? Agora vocês têm que ter cuidado. Se ele perguntar qual o lugar do crime, se o crime for cometido por omissão, aí é o local onde aconteceu a ação da omissão. Ação da omissão. Ou seja, a ação omitida, né? Aqui é diferente. Se o crime for por omissão, se ele perguntar qual o lugar do crime, é o local onde ele se omitiu. Não interessa o local onde se consumou. Muito cuidado com isso aqui. É diferente do CP. Tranquilo? Então vamos lá. Lugar do crime. Se um crime for cometido através de ação, é os dois locais. O local onde aconteceu, o momento da ação, onde ele, por exemplo, vamos tratar aqui um crime de homicídio. O A deu um tiro no B. P. Só que o B morreu em um outro lugar. Morreu bem aqui, ó. E aqui é outro lugar. Te pergunto, qual é o lugar do crime? Lugar do crime, como foi um crime que teve ação, então o lugar do crime é aqui, ó, onde ele praticou a ação. Momento da ação, né? E também o lugar onde se consumou, né? Os dois. Por quê? Porque foi um crime omissivo, importa os dois locais. Agora vamos supor que foi um crime omissivo. O cara se omitiu. Por exemplo, o cara era um salva-vidas militar e se omitiu para salvar a vida de um outro militar que estava se afogando dentro do quartel. Aí ele deixou ele morrer de propósito. É um crime por omissão, né? E aí, professor? Qual é o lugar do crime? É o local onde ele se omitiu.
Mesmo que o rapazinho aqui venha morrer no hospital, o lugar do crime aqui, nesse caso de omissivo, vai ser só o local da omissão. Então, a omissão ela é um pouquinho diferente para saber o lugar do crime. Cuidado com isso daqui, viu? Isso aqui derruba qualquer um. Bora aqui na lei, ó. Tempo do crime, teoria da atividade. Se ele perguntar qual é o momento do crime, é o momento da ação ou da omissão. Ainda que outro seja o resultado, ou seja, não importa o resultado, só importa o momento da ação. Isso se ele perguntar qual é o tempo do crime. Se ele perguntar o lugar do crime, aí nós temos que analisar a questão. Se a questão fala de ação ou de omissão. Se a questão fala de ação, é os dois lugares. Se a questão fala de omissão, é só o lugar da ação. Bora lá. Artigo 6º. Considera-se praticado o fato no lugar em que se desenvolveu a atividade criminosa, no todo ou em parte, e ainda que sobre forma de participação, bem como onde se produziu ou deveria produzir. Isso se o crime for praticado mediante ação. Nos crimes comissivos, aliás, omissivos, o fato é considerado praticado no lugar em que se deveria realizar a ação omitida. Tá? Então, pelo amor de Deus, não esqueçam disso aqui. Lugar do crime. Vamos analisar um crime cometido por meio de ação, um roubo, um furto, um homicídio. Qual o lugar do crime, Muniz? Tanto o lugar onde eu atirei, roubei, tanto o lugar onde vai se consumar o crime. No caso do homicídio, eu dei um tiro aqui, mas se consumou lá do outro lado. Lugar do crime, os dois locais, onde eu atirei, onde se consumou. Lugar do crime. Se for um crime por omissão, aí é só o momento da ação da omissão, só isso. Se for ação, mediante ação, é os dois. Se for omissão, é um. Se for ação, é dois. Se for omissão, é só um. Isso para a teoria do lugar do crime. Se for o tempo do crime, Muniz, é só o momento da ação ou da omissão. Beleza? Teorias. Se ele perguntar qual o tempo do crime, teoria da atividade. Se ele perguntar qual o lugar do crime, teoria da ubiquidade. Bora resolver as questões aqui para ficar mais fácil. Vamos lá, a questão caiu na OCP 2018, CPM. Vamos lá, tente resolver. Vamos lá, vamos lá. Olha aí, vamos lá, vamos lá. Arrocha o nó, pessoal. Eita, todo mundo participando, hein? Show de bola. O lugar do crime, quanto aos crimes comissivos, por isso que ele detalha, ó. Por que ele detalha? Porque tem os crimes omissivos também. Se o crime for comissivo, é regido por qual teoria, professor? Teoria da ubiquidade ou teoria da atividade? Ubiquidade. Se eu estou falando de lugar do crime, quanto aos crimes comissivos, é regido pela teoria da ubiquidade. Perfeito esse item aqui, tá, pessoal? Praticamente é o nosso gabarito, né? Perfeito. Teoria da ubiquidade considera o lugar do crime, dois lugares. Tanto o momento onde se produziu o crime, quanto também onde se consumou o crime. Vamos lá. A suspensão condicional da pena se aplica ainda que em tempo de guerra. Errado. Crimes em tempo de guerra, pessoal, não se aplica a suspensão condicional da pena, tá? Isso aqui vai ser assunto mais para frente. Com relação ao tempo do crime, o Código Penal Militar filiou-se à teoria do resultado. Errado. Tempo do crime é teoria da atividade. Certo? Tempo do crime, teoria da atividade. Para os efeitos da lei penal militar, consideram-se como extensão do território nacional as aeronaves e os navios brasileiros, onde quer que se encontrem,
sobre comando militar ou militarmente utilizado ou ocupado por ordem legal de autoridade competente, desde que não sejam de propriedade privada. Nada a ver, pessoal, ó. Essa parte final aqui cagou o pau, né? Como se diz o nosso ditado. Como assim, professor? Ora, meu amigo, em regra, você vai ser punido pelo Código Penal se você comete um crime no território brasileiro. O que é território? É o solo, é o subsolo, é o mar territorial, é o espaço aéreo. Agora vamos supor que eu tenho uma embarcação privada e essa embarcação privada está dentro de uma área militar. Concorda comigo? Se acontecer um crime militar dentro dela, vai ser aplicado o Código Penal Militar? Vai, pessoal. Vai. Inclusive, se eu tiver uma embarcação da Marinha, lá na costa da França, e se um militar mata o outro lá dentro, vai ser aplicado o Código Penal Militar também. Porque os navios públicos e as aeronaves públicas são considerados o quê? Território por extensão. O erro da questão foi esse finalzinho aqui, ó. Desde que não seja de propriedade privada. Ainda que essas embarcações sejam de pessoas particulares, mas se essas embarcações estão dentro de territórios ocupados militarmente ou sobre área de administração militar, será aplicado o Código Penal Militar. Tudo bem? Código Penal Militar. Letra E. Os crimes militares, em tempos de paz, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão de competência da Justiça Militar da União. Errado. Crime doloso contra a vida, Muniz, é competência do Tribunal do Júri. Como assim, professor? Se um militar comete um crime doloso contra a vida de um civil, tá? Competência de quem, Muniz? Tribunal do Júri? Sim, não é da Justiça Militar da União. Tá bom? Crime doloso contra a vida cometido por militar contra civil é competência do senhor Tribunal do Júri. Tribunal do Júri. Tranquilo? Gabarito letra A dessa questão. Show de bola, todos acertaram. Resolver essa daqui, pessoal. Assinale a alternativa incorreta no que concerne ao Código Penal Militar. Bora lá. O que vocês marcariam nessa questão aí? Questão boa, hein? Assinale a alternativa incorreta no que concerne ao CPM. Já foi passada em sala essa matéria, hein, pessoal? Acabei de dar aula desse assunto. Vamos lá, vamos participar. Cecília, José Davi, Yuri, Seneto, Jaimerson, vamos lá, Valesca, Luiz, Wesley, João Rafael, vamos participar. Todo mundo que está nos assistindo aí. Vamos lá, Jailton, Thalisson, vamos lá, galera do Tururu. Bora participar, pessoal. Galera do presencial também está aí online, vamos lá. Olha aí. O pessoal tá afiado, hein? Não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia culminação legal. Perfeito. A lei excepcional ou temporária, embora terminado seu prazo, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Tá bem, perfeito. É aplicável a lei penal militar ao crime praticado a bordo de aeronaves ou navios estrangeiros, desde que em lugar sujeito à administração militar, e o crime atente contra as instituições militares, certo? Tudo bem. Nos crimes omissivos, cuidado. Quando o cabo fala para mim, professor, crime omissivo, eu já fico com as antenas ligadas. Aí eu lembro logo daquele negócio que o professor falou. De quê? Desse negócio aí de ficar dizendo, é 2 lugares, é 1 lugar, né, professor? Ah, meu Deus, você me deixa doido. Olha aí. Nos crimes omissivos, você só pensa em 1 lugar.
é o lugar onde aconteceu a ação. O fato se considera praticado no lugar em que se produziu ou deveria produzir-se? Negativo. Nos crimes omissivos, pessoal, o fato é considerado e praticado no lugar da ação, onde o cara meteu bala no cara, não é no lugar onde ele morreu, não. Tá certo? Tá aqui o nosso gabarito. Letra D de dado. Beleza? Letra D de dado. Ação omitida. Acertaram, hein? Não? Chique, tão chique, chique, chique. Bora lá. Continuando aqui, pessoal. Vamos lá. Territorialidade, extraterritorialidade. O que é isso aqui? É o artigo que vai dizer simplesmente onde é que vai ser aplicado, né? A lei. Aplica-se a lei penal militar, sem prejuízo de convenção, tratado ou regra, ao crime cometido onde? No território nacional ou fora dele. Opa, tem a possibilidade de ser aplicado fora. Ainda que, neste caso, qual caso? Fora, o agente esteja sendo processado ou tenha sido julgado. Então é o seguinte, o cara aqui saiu do Brasil, foi cometer um crime lá na França. Cometeu um crime militar. Aí a França pegou e foi julgar o caboclinho velho. Te pergunto, mesmo que ele já tenha sido julgado aqui, vai ser aplicada a lei penal militar? Vai sim, é o que a lei está dizendo aqui. Ó, o agente esteja sendo processado ou tenha sido julgado na justiça estrangeira. Beleza? Território por extensão, professor. Vamos lá. O que é território por extensão? Tudo que é aeronave, né, navio brasileiro, que tiver fora do país. Qualquer lugar que ele esteja. Entendeu? Tá aqui o Brasil. E tá aqui, naviozinho da Marinha, né, e tal. Lá, perto do Japão. Lá no Jalapão. Aí o caba mete a facada no outro bem aqui, ó. O cozinheiro aqui fica com raiva do chefe dele, mete a facada no chefe dele. Crime militar. Te pergunto, o crime aconteceu lá no mar do Japão. Vai ser aplicada a lei penal brasileira ou a lei do Japão? Pessoal, é aplicada a lei penal brasileira. Ela se estende, tá? Ó, para os efeitos dessa lei penal militar, considere-se como extensão do território nacional as aeronaves e os navios brasileiros, onde quer que se encontrem. Olha aí, ó. Onde quer que se encontrem, sob comando militar ou militarmente utilizado ou ocupado por ordem legal da autoridade competente, ainda que de propriedade privada. Então, se tiver uma embarcação privada dentro de um território militar, né, que seja dominado pelo território brasileiro militar, mesmo que aquela embarcação seja privada, se acontecer um crime, um militar lá tem uma lancha, né? Aí ele vai com a lanchinha dele e tal, tá dentro do território militar e comete um crime. Será aplicado o CPM? Vai. Vai ser aplicado porque ele está em território militar. Tranquilo? Show de bola. Bora responder essa questão aqui, professor, da IBAD 2019. Rocha o nó. Vai lá, questãozinha de certo ou errada? Deixa eu olhar aqui como é que vocês estão, hein? Mais de 70 pessoas, pessoal, rocha o nó. Bora lá, eu quero 70 pessoas comentando agora. Vamos lá, vou olhar um por um aqui. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu olhar aqui. Bora, pessoal, cuida, participa. Aí, ó. Cadê as meninas? Cadê a força feminina? Bora. Show de bola. Angélica, Luiz Carlos, Jamile, show de bola. Vamos lá. Aplica-se a lei penal militar, sem prejuízo de convenção, tratado e regra, ao crime cometido no todo ou em parte no território nacional, ou fora dele, ainda que neste caso o agente esteja sendo processado ou tenha sido julgado pela justiça estrangeira. Perfeito, né, pessoal? Foi o que a gente aprendeu aqui. Então, mesmo que ele esteja sendo julgado aí lá pela justiça estrangeira, show de bola, vai ser aplicado aí o CPM. Ok?
Vamos lá, Ana. Ampliação a aeronaves ou navio estrangeiro. É também aplicável a lei penal militar ao crime praticado a bordo de aeronave ou navio estrangeiro, desde que em lugar sujeito à administração militar. É o que eu falei para vocês. Se o cara tem uma embarcação privada e ele está lá num território militar e acontece um crime militar lá dentro, vai ser aplicada a lei brasileira. Tá? A lei é ampliada. Beleza? Conceito de navio. Para efeito de aplicação deste código, considera-se navio toda embarcação sobre comando militar. Perfeito. Pronto, agora chegou a parte onde eu queria. Essa parte aqui é o famoso fudeu. Por que, professor? Fudeu. Pessoal, muita gente se confunde nessa parte aqui, tá certo? É aquela famosa, ah, meu Deus, pensava que não ia cair. O cara vai lá, pensa que não vai cair, tá aí. Aí cai uma questão dessa. Aí quem não tiver preparado, meu amigo, vai se lascar. Bora lá? Consideram-se crimes militares em tempos de paz. Professor, cuidado com isso daqui. Agora a gente vai analisar, eu vou até falar devagar, o que é considerado crime militar em tempo de paz. Quais pessoas cometem esses crimes? Contra quem? Em que local? Né? É o que a gente vai analisar aqui. O que é considerado crime militar em tempo de paz? Quais militares podem cometer esse crime? Será que um militar da reserva comete crime? Será que um civil comete crime? É o que a gente vai analisar aqui. Ó, primeiro, crime militar é o crime que está previsto no Código Penal Militar. CPM. Beleza? CPM. Crime também considerado militar é um crime quando um militar, lá, o militar, ele comete um crime previsto no Código ou um crime previsto na legislação comum. O que é a legislação comum? É o Código Penal comum. Contra um outro militar. Olha aqui que eu estou falando para vocês. Ó. Um militar comete um crime previsto na legislação comum, no Código Penal comum, contra um outro militar. Onde, professor? Ou em locais militares, formaturas, em manobra militar. Não é em qualquer local. Não é em qualquer local. Então quer dizer, professor, que se um militar comete um crime previsto no Código Penal comum contra outro militar, em lugar sobre a administração militar, ele responde pelo CPM? Responde. Responde. Manobra, meu amigo João Rafael, é porque é o seguinte, ó, os militares, eles praticam manobras. Essas manobras, você sai com aquele pessoal no quartel, né? Vai passando pela cidade, vai lá para outro local, viaja, aí vai aqueles comboios do exército passando, comboio da polícia. Isso ali são as manobras militares, tá? Essas manobras militares, elas são consideradas, sim, para efeito de aplicação dessa lei. Formatura, quartéis, tudo bem? Então, tudo isso aí é considerado para efeito militar. Vamos lá. Professor, quando um militar comete um crime previsto no Código ou na legislação comum contra o militar da reserva, contra o militar da reforma ou um civil também. Onde? Em local sujeito à administração militar, em formaturas, né, em manobras, em locais militares. Outra coisa, o que é crime militar também em tempo de paz? Quando um militar da ativa comete o crime contra o patrimônio. Então, o militar dele dá um de doido lá e começa a quebrar tudo. Né? Professor, é só militar da ativa que comete crime militar? Não. O militar da reserva e o civil pode cometer, pô. Mas não é qualquer crime, mas ele pode. Ó, o pessoal da reserva reformada e civil, eles podem
cometer crimes contra o patrimônio da administração, do quartel, contra militar que está de serviço, por exemplo, ó, tá lá o nosso amigo, a nossa amiga Janaína, lá de serviço, lá em cima, na guarita. Aí chega lá o nosso amigo Jaimerson, né, querendo atirar na Janaína, que está lá na guarita, guarnecendo o quartel. Aí a Janaína pega e faz o quê? Pô! Dá um tiro no Jaimerson e ele papoca. Mas se o Jaimerson der um tiro nela também, joga uma bomba lá na guarita, o Jaimerson é um civil, é o entregador de pizza. O Jaimerson responde por crime militar, professor? Com certeza. Com certeza. Beleza? Mesmo que ele seja civil, sim. Porque os crimes militares podem ser cometidos por civis contra o patrimônio, contra o militar que está de serviço, né? E mesmo que esse militar esteja fora do quartel, por exemplo, ó, eu sou militar da ativa e estou só me deslocando para um outro quartel, mas eu estou de serviço. Não necessariamente precisa ser dentro do quartel, basta ele estar de serviço. Beleza? Então, tranquilo aqui, né? Vigilância ou prontidão. Perfeito. Então é isso, pessoal. O que é que eu posso tirar daqui? A gente tira desse nosso bate-papo que o militar da ativa ele pode cometer um crime militar contra um outro militar da ativa. Mesmo que seja um crime previsto na legislação penal comum. Mesmo que seja um crime previsto no Código Penal Militar. Meu amigo professor Muniz, mas se for um crime doloso, professor, doloso contra a vida, praticado por um PM contra um civil, aí vai para o tribunal do júri. É, professor? É, sim. E outra coisa, ó. Professor, mas se for um militar das Forças Armadas que matar um civil, é o tribunal do júri ou é a Justiça Militar da União? Se for um militar das Forças Armadas que mata um civil, não é o tribunal do júri, é a Justiça Militar da União. Tranquilo? Isso, Souza Filho. Outra coisa, professor, o civil pode responder por crime militar cometido na esfera estadual? Não. Civil não pode cometer crime militar na esfera estadual. Ele só vai responder na esfera da União. Anotem isso daí, que isso aí é questão de prova. Bora responder essa questão aqui. Vamos lá. Agora eu sei que vocês vão conseguir. Vamos lá. Até eu também estou aqui com o celular, ó, resolvendo a questão também, hein, pessoal. Vamos lá? Participar do chat aí? Rocha não. O pessoal já está começando a marcar as questões. Aí, ó. Tá aparecendo, hein? Tá aparecendo, hein? Opa! Pedro Teixeira, Wesley, Abinael, Albert, Yuri. Aí, ó. Célio, Rogério. Aí. É só a galera. Cecília. Tava sumida, né, Cecília? Olha aí. A Maria Alves. Professor, você poderia repetir de novo, por favor? Vamos lá. Pessoal, só responder essa questão aqui, tá? Ó. Diante do exposto, é correto afirmar que o Código Penal Militar considera crime militar em tempo de paz. Vamos lá. Aquele cometido por militar em situação de atividade que utilize armamento de propriedade militar. Não, pessoal. Eu posso cometer um crime militar com meu armamento particular também. Isso aqui até existia, mas isso aqui foi revogado, tá? Revogado. Vamos lá. Entre outros, o previsto na legislação penal comum, ou seja, no Código Penal, quando praticado por militar em serviço. Perfeito.
Se o militar de serviço pratica um crime previsto lá na legislação penal comum, ou seja, o crime de furto, e ele tanto de serviço em local sujeito à administração militar, ele vai responder, professor, pelo CPM? Vai responder. Bom filho a casa torna. Maria, já que eu vou te explicar aqui novamente, tá? Todo aquele previsto na legislação penal comum, independente do sujeito ativo. É errado. Tem que depender, né? Tem que ser militar. Todo aquele praticado por militar federal, estadual em situação de atividade. Não é assim, não. Tá bom? Então, gabarito dessa questão, letra B. Todo mundo acertou. Então, pessoal, mais uma vez, só para vocês não esquecerem. Foquem nesse artigo 9º, né? Que vai falar dos crimes militares em tempo de paz. Crimes militares em tempo de paz. 3 situações. Primeiro, são os crimes que estão previstos no Código Penal Militar. Segundo, crimes previstos no Código Penal Militar e no Código Penal Comum, praticado por militar contra outro militar, seja em local militar, seja em formaturas, seja em manobras. Crimes previstos no Código Penal Comum e no Código Penal Militar, praticado por militar, né, contra uma pessoa da reserva, da reforma ou uma pessoa civil. Crime praticado por militar contra o patrimônio militar. Também é considerado crime em tempo de guerra. Professor, os civis, o pessoal da reserva, praticam também crimes militares? Porque eu só vi que o senhor disse que o militar da ativa só pratica crime contra a gente, né? Contra quem é da reserva, quem é da reforma, quem é civil. O da reserva, pessoal, o pessoal que é civil também, em particular, pessoa comum, você, ainda que é civil, não entrou na polícia, né? Paisano. Você pratica crime militar? Sim, mas não são todos. Por exemplo, o militar da reserva, ele pode, como é que ele pratica os crimes militares? Quando ele pratica um crime contra o patrimônio militar. Quando ele pratica um crime contra um militar que está em serviço, contra um militar que está de prontidão, contra um militar que está em vigilância, tá? Então, resumindo, aqui temos a previsão do civil cometer crimes militares também, mas não são todos, são alguns. Gravem esse mapa mental que eu coloquei para vocês. Crimes dolosos contra a vida. Se for um militar do Estado, né, um policial militar, você praticando crime doloso contra a vida contra um militar, aliás, contra um civil, vai ser julgado no tribunal do júri. Se for um militar das Forças Armadas praticando um crime doloso contra a vida de um civil, vai para a Justiça Militar da União. Cuidado com isso daí. Beleza? Show de bola aí. Lembrando que essa aula vai ficar gravada, tá? Aí vocês assistem quantas vezes vocês quiserem. Vamos lá, questão para vocês resolverem. Rocha. Perfeito, Rogério. Muito boa a explicação aí. E aí, pessoal? O que vocês marcariam? E aí? E aí? E aí? Rapaz, vocês estão fera mesmo, viu? Eu, hein? Fechar essa prova, é? De acordo com o CPM, considera-se crime militar. Em tempo de paz, os crimes previstos no Código Penal Militar e na legislação penal comum, quando praticado por militar em situação de serviço contra militar. Perfeito. Ó, crime previsto, ó, ou no Código
Código. Quando eu falo código, é o CPM, tá? Ou, na legislação comum, praticado por quem? Por militar. Contra quem? Contra militar. Tá aqui, ó. Toda a sequenciazinha, ó. Foi pra cá. É justamente a letra, gabarito da letra A, ó. Tempo de paz, crimes previstos no Código Penal Militar ou na legislação comum, praticados por militar em situação de atividade contra militar. Perfeito esse item aqui, tá, pessoal? Beleza? Perfeito. Então, eu não vou nem ler as outras, tá? Perfeito aqui. Gabarito dessa questão, letra A. Rogério, esse assemelhado aqui foi retirado, tá? Semelhado era o pessoal que era assemelhado a militar. Tem mais isso não. Ou você é militar ou você não é. É porque essas questões, elas são meio antigas, né? Mas não existe mais não, viu? Porque na questão ainda eles colocaram aqui. Mas não existe mais não. Beleza? Bora lá. Agora só vem coisa que eu já falei, né, professor? Ora, se não é. Bora arrochar o nó. Os crimes de que trata esse artigo, quando dolosos contra a vida e cometido por militar contra civil, serão de competência de quem? Do tribunal do júri. Agora, responda essa questão aqui. Vamos lá. Eu gosto das questões, hein, professor? Arrocha o nó. Vamos fechar essa matéria aqui, né, professor? É, meu amigo. Bora fechar, hein? Pessoal, o material do professor Matheus de Direito Constitucional está excelente. Excelente. 77 páginas, enxuto. Parece que ele pegou assim o edital de constitucional e enxugou todinho, né? Beleza? Vamos lá, vocês vão fechar, vocês vão fechar. Vai sair muitos aprovados aqui. É o melhor custo-benefício. Um curso barato e passa uma qualidade dessa. Vamos lá. A Constituição Federal de 88 prevê de maneira expressa que os crimes militares contra a vida, né, culposos e dolosos, pelo amor de Deus, pessoal, será julgado pelo Tribunal do Júri só crimes o quê? Dolosos contra a vida. Beleza? Dolosos contra a vida, pessoal. Se o militar pratica um crime doloso contra a vida de outro militar, né? Vai ser julgado contra quem, professor? Vai ser julgado pelo tribunal do júri. Mas não é culposo não, tá, garoto? É só crimes dolosos contra a vida. A questão dessa aqui tá errada. Lembrando, pessoal, justiça castrense é a mesma coisa que justiça militar. É porque tem muito essa palavra no material, tá? Mas justiça castrense é a mesma coisa que justiça militar. Vamos lá. Resumindo, se o crime é doloso, né, contra a vida de um militar e for cometido por um militar das Forças Armadas, contra o civil, né, por exemplo, aqui nesse caso não é o Tribunal do Júri, vai ser julgado pela Justiça Militar da União. Por exemplo, aqueles militares do Exército, né, quando sobem a favela, aí vai lá mata um civil. Não é o Tribunal do Júri, vai ser julgado pela Justiça Militar da União. Agora, detalhe, é em qualquer situação? Não. Se ele estiver cumprindo as atribuições, por exemplo, de garantia da lei e da ordem, né? Envolvendo segurança da instituição militar. Por exemplo, o sentinela, quando ele mata uma pessoa lá, o civil, né, que invade o quartel, ele não responde pelo tribunal do júri, ele responde na justiça militar, certo? Então, não é em qualquer situação. Então, a lei ela deixou bem clara. Crime militar cometido por um militar das Forças Armadas contra um civil é de competência da Justiça Militar da União. Se for um crime militar contra um civil cometido por um policial militar, infelizmente ele vai para o tribunal do júri. Beleza? Então, bizu, Netinho, tem que estar na missão. Tem que estar na missão para poder responder pela Justiça Militar da União. Tem que estar na missão. Tem que estar na missão para responder pela Justiça Militar da União. Já era. Beleza?
Bora lá. Questão número... Tem nem número, né, professor? FACET 2020. Arrocha o nó. No final da aula, vai ganhar um carro, né? Quem for bater o recorde de participação aqui, tá bom? Vai ganhar um carro, tá bom? Vamos lá. Vai ganhar um carro. Quem acertar essa questão, hein, professor? Vamos lá. Eita, eita, eita. Não compete ao tribunal do júri o julgamento de civil que comete crime de homicídio doloso contra militar das Forças Armadas. Professor só ensinou que o militar das Forças Armadas cometendo crime contra um civil, ele responde pela Justiça Militar da União, né? Certo. Mas se for o contrário, o civil matando ele, e aí? Fica com quem? Mesma coisa, pessoal, mesma coisa. O militar das Forças Armadas matando um civil naquelas situações, né, na missão, ok, Justiça Militar da União. Agora, o civil praticando contra o militar, aí, meu amigo, também é a mesma coisa. Justiça Militar da União. Então, não realmente não compete ao tribunal do júri, né? O julgamento desse civil que comete crime de homicídio doloso contra o militar de Forças Armadas. Realmente não é competência do tribunal do júri. Por quê? Porque essa competência é da Justiça Militar da União. Beleza? Perfeita. Eita, professor, essa questão aí, hein? Já ia derrubar a metade dos candidatos lá que se inscreveram na polícia, né, professor? Vai deixar a vaga só para nós, hein? É isso aí. Bora lá. Outra questãozinha aqui. Isso aqui foi para soldado, feito pela IADES 2018. Rocha nó. Segundo a nova redação do artigo 9 do CPM, dado pela Lei 13.491, assinar a alternativa correta. Rocha nó. Vamos lá, pessoal. Quero todo mundo participando. Vamos lá, vamos participar. Aula importante, hein? Vamos lá. Somente aqueles que estiverem previstos no Código Penal Militar serão crimes militares. Errado. Até mesmo crimes previstos no Código Penal Comum, se forem praticados por militar, também vai ser. O civil menor de 18 anos de idade responderá perante a Justiça Militar Estadual por crime, nada a ver. Menor de 18 anos não responde por crime, responde pelo ECA. Entenderam a jogada aí, professor? Pessoal, eu vou ser bom com vocês. Hoje à noite eu vou liberar no meu canal no YouTube uma aula resolvendo 50 questões só de classes gramaticais. Só para reforçar aí, para que vocês fiquem feras quando a gente começar a resolver as questões de português, viu? Eu vou liberar no canal hoje, não se preocupem não. Se vocês realmente ficarem até o final aqui, eu vou liberar essa aula que eu gravei para vocês, tá bom? Só questãozinha, ó, filé. Bora lá? Os crimes de que trata o artigo 9º, quando dolosos contra a vida e cometido por militar das Forças Armadas contra civil, serão de competência da Justiça Militar da União, se praticado no contexto do cumprimento das atribuições que lhe forem estabelecidas pelo Presidente da República ou pelo Ministro de Estado. Perfeito, pessoal, é isso aí, tá? Perfeita essa questão aí. É isso daí. Se o crime é cometido doloso contra a vida, cometido contra
um civil, né, praticado por militar da União, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, fica com a Justiça Militar da União. Letra D. Somente aqueles cometidos em áreas sob a administração militar, não. Somente aqui não. Não há mais hipótese de que crimes militares possam ser cometidos por civil. Nada a ver. Civil pode cometer crime militar, sim. Beleza? Show de bola? Perfeito. Só uma dúvida. Professor, pega o bizu master do professor Muniz agora. Primeiro bizu. Não se aplica a lei 9.099 aos crimes militares. Que lei é essa, professor? Que lei é essa, professor? Pelo amor de Deus, hein? Essa lei aqui é o famoso GCRIM, Juizados Especiais Criminais. Lembra daqueles benefícios, pessoal? Transação penal, né? Composição civil dos danos. Lembrando, não se aplica o juizado especial criminal nos crimes militares. Segundo o bizu, anote aí, seu material. Não se aplica o princípio da significância, né? Insignificância. Não se aplica o princípio da insignificância no CPM, ou seja, nos crimes penais militares. Sério, professor? É. Não se aplica a Lei 9.099 nos crimes militares e não é aplicado o princípio da insignificância nos crimes militares. Perfeito aí? Show de bola, facinho, só o filé, bora partir? Pessoal, as questões de aplicação da lei penal eu acabei de encerrar todas. Já batemos o primeiro ponto do edital, o primeiro tópico do edital já foi. Agora vamos entrar no segundo tópico do edital, que vai falar do crime. Bora lá? Do crime. Isso aqui é boa, hein? Bora lá, pessoal. Do crime. Pessoal, o que seria crime? Crime é a junção de três coisas. Crime é um fato típico, é um fato ilícito e culpável. Então, pessoal, para existir crime, o fato tem que ser típico, tem que ser ilícito e tem que ser culpável. Beleza? Sério? É. Esse é o conceito de crime. Conceito tripartite, teoria finalista. Beleza? Bora lá? Mas vamos lá. Professor, relação de causalidade. O que é isso? Aqui você vai entender o conceito de causa. O resultado que depende da existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Ou seja, a quem praticou o crime, né? Só vai responder pelo crime quem deu a causa. Considere-se causa a ação ou a omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Bora lá? Dar um exemplo bem básico para vocês. João planejou, olha aí o professor, ó, em matar o seu desafeto, mediante tiros. Ele queria matar a tiros. João foi na casa do seu amigo, comprou uma arma e 2 munições. Depois passou, tomou um cafezinho, depois passou na casa da tia dele e depois realmente foi lá
meter bala no seu desafeto. Vamos lá. Professor, como é que a gente sabe para entender o que é causa do crime? A causa, pessoal, você vai analisar um processo chamado processo de eliminação de T-REN. O que é isso? Você vai tirar aquela situação. Se na hora que você tira, o crime não acontece, é porque aquilo que você tirou era causa. Bora lá? Então, vamos lá. Vamos lá. Professor, se eu tirar o café, o crime teria acontecido? Coloca no chat. Se eu tivesse tirado o café, o crime teria acontecido? Sim. Se eu não tivesse passado na casa da minha tia, o crime teria acontecido? Tinha. Agora, se eu não tivesse comprado a arma, eu tinha conseguido praticar o crime do jeito que eu queria? Não. Então, a arma é causa do crime. Então, causa é toda ação ou emissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Isso é o conceito de causa. E crime é o fato típico, ilícito e culpável. Tranquilo aí, Bizu? Professor, coloca um outro exemplo aqui que eu achei legal. Tá certo. Vou dar outro exemplo para vocês. Prestem atenção no que eu vou falar aqui para vocês. Ó. Vamos lá. Dei um tiro no meu colega. Presta atenção em mim aqui agora. Dei um tiro no meu colega. Só que ele não morreu. Chegou no hospital, foi colocado na cama, na maca, e foi para a cirurgia. Quando ele estava lá no quarto da cirurgia, o teto desabou. Lembrando, o meu tiro não tinha feito com que ele morresse ainda. Ele estava lá no quarto e o teto desabou. Te pergunto, qual é a causa do crime? O teto desabou, caiu em cima dele e morreu. Pergunta, qual é a causa do crime? Ele morreu por quê? Ah, ele morreu por causa dos tiros. Não, pessoal. O que gerou realmente a morte efetiva dele foi o teto que caiu. Até o então ele estava vivo. Então, qual é a causa do crime? O teto. Eu só vou responder pela tentativa de homicídio. Acabou. Certo? Então, pessoal, muito cuidado com essa questão. Quer um outro exemplo? Eu estou passando aqui, aí dá um vento, me joga e eu dou uma pancada bem forte no colega meu. Aí ele vai e morre. Te pergunto, qual é a causa do crime? Fui eu ou foi o vento? O vento, pessoal. O vento, tira o vento. Se não tivesse o vento, o crime não teria ocorrido. Deu para entender? Então, o que ocasionou foi o vento. Acabou. Fui eu, não. Eu não quis praticar aquilo. Entendeu? Então, aí o vento que se vire, né? Bora lá. Parágrafo primeiro. Bora lá. Eita, professor. Traduz isso aí para mim, pelo amor de Deus. Quando eu vejo esses incisos aqui, fico doidinho, né? Vou explicar para vocês isso aqui. Famosa historinha da ambulância. A queria matar B. Certo? É. Aí o A, né? Pegou lá uma Glockzinha, uma G17 e tacou uns tiros aí, né? No B. Só que aí, quando ele ia dar o tiro de misericórdia, chegou o carro da polícia. Aí atrapalhou tudo, né? Chegou o carro da polícia e o A fugiu. Ou seja, o professor fugiu. Aí chegou a ambulância, né? E tudo. Resgatou. Rapaz. Levar para o hospital, né?
Tal. Aí tô bom de desenho, viu, ó? O negócio tá ficando bom. Aí chegou a ambulância, né? E resgatou o nosso amigo. Só que foi lá, né? Voando. E aí, no meio do caminho, a ambulância se choca com um carro. Né, professor? Se chocou com um carro. E aí, ó, choque. Se chocou com um carro. E aí, professor? Aí, agora o caboquinho que tava para morrer, agora ele morreu de verdade. Pergunta essa história toda aqui. O A vai responder pelo quê? Qual foi a causa da morte do rapaz? Me diga uma coisa. Qual foi a causa da morte do rapaz? O que é que realmente ocasionou a morte dele? Pessoal, o que realmente ocasionou a morte dele foi o acidente. O rapaz não morreu ainda não, ele estava dentro da ambulância. Ah, mas se o rapaz não tivesse atirado, não tinha acontecido isso. Se vocês forem pensar dessa forma, vocês vão se lascar na prova. Não pense dessa forma. O que ocasionou a morte do rapaz foi o acidente. Eu, aqui, que não deu certo eu consumar, só vou responder pela tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio, ponto final. Professor, por que é que o senhor está dizendo isso aí? Pessoal, é porque é o seguinte, ó. Isso que aconteceu, esse acidente que aconteceu, foi uma causa superveniente. O que é superveniente, professor? É uma causa que aconteceu depois do fato aqui principal. E por si só, produziu o resultado. Já não depende mais do ar. Produziu só por si só o resultado. Certo? É, professor, o que é isso aqui? É a superveniência de uma causa relativamente independente. Então, olha o que é que ele diz aí, ó. A superveniência de uma causa, que é justamente o acidente, relativamente independente, exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Ou seja, eu aqui que tentei matar o rapaz, vou responder só pela tentativa. Não vou responder pelo homicídio consumado. Os fatos anteriores imputam-se, entretanto, a quem o praticou. Ou seja, o A só responde pela tentativa. Certo? Professor, se esse rapaz aqui do carro for o culpado realmente de ter matado, de provocado o acidente, o rapaz vai responder por homicídio culposo, que é o artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Tudo bem? Aí é uma outra situação. Beleza, pessoal? É isso daí. Show de bola? Então é isso que o parágrafo primeiro quer dizer. Bora lá. Omissão. O que é omissão, professor? Ela é relevante? É sim. Bora entender o que é essa omissão aqui, tá? Quando eu falo omissão, eu tenho que pensar numa situação aqui. Vamos lá. Eu tenho a omissão própria e tenho a omissão imprópria. Que é isso aí, professor, omissão imprópria. Essa daqui, ó, é o que importa pra gente, tá? Vamos lá. Pessoal, a omissão imprópria, ela é praticada por quem tinha a figura de garantir, dever de proteção, dever de cuidado, dever de proteção, vigilância. Ou seja, a figura do garantidor. Aqui você pensa em quê, professor? Numa mãe que tem o cuidado sobre o filho, os bombeiros, os policiais militares e outras pessoas que têm o dever de cuidado, né, sobre aquela pessoa. Ela tem o dever de garantir, proteger médicos, né, por exemplo, salva vidas. Por que o senhor está dizendo isso? Porque é o seguinte, ó, vamos supor que eu tenho aqui um salva-vidas, está em cima aqui do negócio aqui, né?
E aí tem uma pessoa se afogando aqui no mar. Tem uma pessoa se afogando aqui no mar, certo? Aí ele tá vendo a pessoa se afogar e simplesmente não faz nada. Fica lá. Me diga uma coisa, ele tinha um dever? Lógico, pô, ele é salva-vidas, ele é garantidor. Aí ele viu o cara e não fez nada, mas ele quis fazer isso. O rapaz morreu, só porque ele não fez nada. E aí, o salva-vidas responde pelo quê? Nesse caso, o salva-vidas ele vai responder por homicídio doloso por omissão imprópria. Ah, professor, entendi. Então, por exemplo, uma mãe que vê, por exemplo, o seu padrasto, né, estuprando a sua filha todo dia e não faz nada. A mãe tem um dever de proteção? Tem. Se ela não fizer nada, ela for condizente, pelo fato dela gostar do cara, a mãe vai responder pelo estupro. Estupro por omissão imprópria. Deu para entender? É isso aí. Então, olha aqui, ó. A omissão é relevante como causa quando o omitente devia e podia agir. O dever de agir incube a quem? A quem tem a obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Né? Ou de quem, outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. E a quem, com seu comportamento anterior, criou o risco da sua superveniência. Ou seja, é isso que eu falei aqui. Isso aqui simplesmente é omissão própria, imprópria. Beleza? É simplesmente a omissão imprópria. Ok, né? Vamos lá. Crime consumado. O que é um crime consumado? É aquele crime em que se reúne todos os elementos da sua definição. Então, por exemplo, o A matou B, morreu, acabou. Deu 3 tiros, show. Morreu, morreu, show. Crime consumado, né? Tentativa é quando eu não consigo consumar o crime por uma circunstância alheia à minha vontade. Por exemplo, eu queria matar o cara, mas aconteceu alguma coisa que atrapalhou. Por exemplo, chegou o carro da polícia, ou uma pessoa veio e me empurrou, ou tomou minha arma. Como é que eu vou responder, pessoal, na tentativa? Você responde pela mesma pena do crime consumado, diminuído de 1 a 2 terços. Agora, cuidado, diferente do Código Penal comum, o juiz ele pode aplicar, dependendo da situação, num caso de excepcional gravidade, o cara realmente meteu bala, o cara tá ali deixou numa situação que é irrecuperável. Nesse caso, o juiz pode aplicar a mesma pena do crime consumado. Então, existe essa possibilidade no Código Penal Militar. Tudo bem? Muito importante isso aí. Que é justamente a teoria subjetiva, Isaú. Perfeito. A mesma pena do consumado para a mesma pena do tentado. Então, é interessante a gente entender que a tentativa ela adota as duas teorias no CPM, a objetiva e adota também a teoria subjetiva. Muito bem lembrado, tá, Isaú? Parabéns. Então, o CPM ela adota as duas, né? Porque aqui, ó, no momento que ele diz, ó, podendo o juiz aplicar a mesma pena do consumado. Isso aqui é simplesmente a teoria subjetiva. Beleza? Show de bola. Vamos responder essa questão aqui. Soldado 2019. Bora lá. Em relação ao crime militar, é correto afirmar que. Rocha o nó. Vamos lá? Agora eu quero a participação de vocês. É proibida essa questão, hein? É proibido errar essa questão. Bora lá? Vamos lá, pessoal, vamos participar, vamos participar. Questão boa, hein? Rocha o nó. Gabarito, letra.
B de bola, pessoal, perfeito. Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3, podendo o juiz, em caso excepcional, aplicar a pena do crime consumado. Perfeito essa questão. Gabarito, letra B de bola. Padrão, pessoal. Excelente. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. O que é isso aí, professor? Desistência voluntária e arrependimento eficaz? É o seguinte, ó. Presta atenção no que eu vou falar para vocês. Primeira situação. O A chegou no B e queria matar ele no primeiro momento. Aí o A deu um tiro na perna do B para ele ficar impossível de correr. Aí quando o A chegou bem pertinho do B, só para dar o tiro de misericórdia nele, aí ele diz assim: "Ah, vou te matar não. Deixa, dessa vez tu escapou. Porque eu não quero te matar." Foi o que aconteceu, professor. O que aconteceu aqui foi um negócio chamado de desistência voluntária. E aí, professor, ele responde pelo quê? Nesse caso, ele responde só pelos atos já praticados. No caso, ele responde só pela lesão corporal, em relação ao tiro que ele deu na perna do rapaz. Beleza? Professor, e a segunda situação? O senhor disse que era duas, né? Espera aí que eu vou explicar. Ó, vamos lá. Eu, agora, queria matar o B, dei 3 tiros nele, ó, pá, 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 pá. Levou um tiro na cabeça e tal. Só que quando ele caiu no chão, eu fiquei com pena, peguei ele, coloquei na minha Hilux. Aí, professor, Hilux zona chibata aqui. E fui para o hospital. Chegando no hospital, o médico salva a vida dele. E aí, professor, foi o que aconteceu? O cara queria matar ele e simplesmente se arrependeu. Arrependimento eficaz. Só que detalhe, no arrependimento eficaz, ele não deixa o crime se consumar, ele pratica tudo. Na desistência voluntária, não. Ele deixa de praticar a ação, entendeu? Aqui não, ele pratica a ação, mas não deixa o crime se consumar, certo? Então, o artigo 31 diz: o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Nesse caso aqui também, o rapaz só responde pelas lesões corporais. Certo? Não responde por tentativa, não. Detalhe, anote aí. Quando eu falo em desistência e arrependimento, não se fala em tentativa. Certo? Não se fala em tentativa. Cuidado com isso aqui. Quando eu falo em desistência voluntária e arrependimento, não se fala em tentativa. Tranquilo? Crime possível. Crime possível, ele acontece pela impropriedade do objeto ou pela ineficácia do meio que foi empregado. Como assim, professor? Vamos lá. Quando é que acontece um crime possível? O cara queria matar outro, só que ele achava que ele estava dormindo, só que ele já estava morto. Aí o cara dá 10 facadas nele. E aí o rapaz responde por homicídio? Não, pessoal, porque o objeto que ia ser o objeto material do crime, ele era impróprio. Não tem como eu matar uma pessoa que está morta. Mesma situação, o rapaz está dormindo e eu quero matar ele. Quero matar eles a facada. Só que eu pego uma faca de madeira, de brincadeira, né, de brinquedo, e começo a tentar dar as facadas nele.
Professor, eu vou responder para alguma coisa? Não vai, porque o meio que foi empregado para tentar executar aquele crime é um meio ineficaz, certo? Então, é o que acontece no artigo 32 aqui. Beleza? Não, Ricardo, aí é outro sistema, tá? Vamos lá. Crime doloso e crime culposo. Crime doloso é quando você quer praticar o resultado ou assume o risco de produzir. Esse assumir o risco de produzir é o que a gente chama de dolo eventual. É o famoso foda-se. Como assim, professor? Ora, o que é um crime doloso? Quando eu quis praticar a ação, né? Nós temos o dolo de primeiro e de segundo grau. E quando a questão trouxer assumir o risco de produzir o resultado, aí é o dolo eventual. Professor, diferencia. Eu quero matar uma pessoa, fui lá e matei. Crime doloso. Eu não, na verdade, eu estou aqui dirigindo, né? Segunda situação, estou dirigindo e eu estou em alta velocidade, aí uma pessoa bate no meu ombro e fala: "Ei, cara, tu tá indo rápido demais. Tu vai matar aquela pessoa e tu vai matar o pessoal." Aí ele diz assim, ó: "Ah, tô nem aí mesmo, se eu matar ou não." Ah. Ou seja, o cara tá dirigindo, assumiu o risco de produzir o resultado. Ligou o foda-se. Isso é dolo eventual, certo? Crime culposo é quando você, por exemplo, a mãe quando tira o carro da garagem, não vê a filha indo para trás e passa por cima dele. Ela queria matar ele? Não queria, mas ela praticou aquele crime por falta de cautela, por falta de atenção. Entendeu? Show de bola? É assim. Bora responder essa questão aqui, vamos lá. Taibade 2018. O que é que vocês marcariam nessa questão? Já que eu explico os graus, tá, João? E aí marcarei o quê, pessoal? Nos termos do Código Penal Militar, quando o agente, deixando de empregar cautela, atenção, diligência ordinária, cautela, atenção, diligência, pessoal, crime culposo. Beleza? Crime culposo. Dolo de primeiro grau, pessoal, é quando, por exemplo, ó, eu tenho um carro, tá? E aí tem uma pessoa dentro do carro que eu quero matar, mas tem uma amiga dela que está dentro do carro. Eu coloco uma bomba, mas a minha intenção é matar aquela pessoa, a primeira pessoa que eu quero. A outra vai morrer por consequência. Então vai matar as duas. Vou responder? Vou. Só que por dolo de primeiro grau, a essa pessoa que eu queria matar, e dolo de segunda, aquela que morreu por estar no local e na hora errada. Tranquilo? Então essa é a diferença entre dolo de primeiro e dolo de segundo grau. Beleza? Como aqui responde essa aqui? Essa aqui caiu para bombeiro, ó, do Ceará, em 2018, a Rochinó. E aí? Caiu para bombeiro. Ah, agora você erra a rocha, né? Questãozinha certo e errado, vocês gostam, né? Hum. Bora lá. Disse crime culposo quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzir. Não. Isso aqui é crime doloso, pessoal. Crime doloso. Se ele agente quis, dolo de primeiro, dolo de segundo. Se ele assumiu o risco, eu chamo isso aqui de quê, professor? Dolo eventual. Beleza? Professor, em regra, eu só posso ser punido pelo crime quando eu pratico esse crime dolosamente, ou seja, quando eu quero. Em regra, no Código Penal Militar, eu só posso ser punido quando eu quero praticar, eu tenho a intenção. Então, eu só posso ser punido se eu queria matar a pessoa. Então, a regra é que você é punido só por crime doloso. Agora, se a lei trouxer a previsão que dá para ser punido por crime culposo,
você pode ser punido por crime culposo. Por exemplo, o homicídio. Mesmo que você não queira matar a pessoa, você responde por homicídio culposo, porque a própria lei ela trouxe essa previsão. Responda essa questão aí. Vamos lá. 2020. Vamos lá. 2020. Questão de 2020 da IADES. Vamos lá, tempo para vocês responderem. Em relação ao crime militar, o Código Penal Militar. Vamos lá. Define crime doloso como sendo aquele cometido pelo agente que deixa de empregar cautela. Errado, pessoal. Se ele deixa de empregar cautela, isso aqui é o quê? Crime culposo. B. Trata da excepcionalidade do crime culposo, definindo que, salvo os casos expressos em lei, o agente somente será punido por um fato previsto como crime se ao menos ele pratica dolosamente. Perfeito. Tá, pessoal? É o que a lei fala. Perfeito. Então, a regra é que você é punido por um crime doloso, mas se a lei prevê que você vai ser punido de forma culposa, você pode ser punido de forma culposa. Tranquilo? Vamos lá. Não prevê punição para os crimes tentados. Errado. Expressamente prevê, para a hipótese de crime impossível, aplicação da pena. Pessoal, crime impossível não é aplicado pena. Afirma que não haverá crime quando o agente que pratica o fato quis o resultado ou assumiu. Ora, não haverá crime. É crime doloso, né? Beleza? Show de bola? Vamos lá, pessoal. Erro de direito. Professor, o que é o erro de direito? É o famoso ignorante. É o famoso ignorante. E o cara que interpretou errado a lei. Interpretou errado. Certo? Que é isso aqui, professor? Me diz aí. Artigo 35. A pena pode ser atenuada ou substituída por outra menos grave quando o agente, salvo em se tratando de crime que atente contra o dever militar, supõe lícito o fato, por ignorância ou erro de interpretação de lei. Então, vamos lá, pessoal. Eu pratiquei um crime, mas eu achava que isso era correto, por ignorância. Ou eu pratiquei um crime por erro de interpretação da lei. Professor, e aí, eu vou ser punido se eu for ignorante, eu não sei, eu desconheço a lei? Não. Na verdade, a sua pena vai ser atenuada ou substituída. Mas você vai responder. Você não vai ser isento de pena. Entendeu? Então, a pena pode ser atenuada ou substituída, né, por uma outra menos grave. Então, se você supõe ilícito o fato por uma ignorância sua ou erro de interpretação da lei. Isso aqui é muito parecido, pessoal, com a questão do erro de proibição. Né? Aquele cara, eu não sabia que era crime. Beleza? Eu não sabia. Mas eu posso alegar erro de direito? Erro de direito? Eu posso alegar erro de direito em crimes que prevê, né, que atente contra o dever militar? Não. Eu não posso alegar erro de direito em crimes que atente contra o dever militar. É o que a lei fala. Tranquilo? Responda essa questão aqui, pessoal. Vamos lá. Caiu na EAOP 2020. Vamos lá. Marcaram o quê nessa questão? O Código Penal Militar assim determina, em seu artigo 35, a pena pode ser atenuada ou substituída por outra menos grave quando o agente, salvo em se tratando de crime que atente contra o dever militar, supõe lícito o fato, né, por ignorância ou erro de interpretação da lei. Por ignorância ou erro de interpretação da lei, se excusáveis.
Pessoal, né? Ou seja, excusava é porque não tinha como ele, como é que eu posso dizer? Não tinha como ele evitar, né? Ou seja, não tinha como evitar. Por isso que é chamado excusável. Então, pessoal, essa definição aqui é a definição de erro de direito. Tá certo? Essa questão aqui caiu. Tranquilo. Pessoal, 8h30, tá? Terminamos a nossa primeira parte, tá certo? Dessa lei, Direito Penal Militar. Então, a aula vai ficar gravada e nas aulas posteriores nós iremos continuar com a nossa aula, beleza? Tranquilo? Agora vão descansar. Coloquem aí no chat se vocês gostaram da aula, tudo bem? Se foi produtiva, se aprenderam muitas coisas, se estão gostando, tá certo? Show de bola, pessoal? Então, a aula vai ficar gravada, tá? Eu vou compartilhar com vocês. Eu tô com muitos gigas aí para guardar as nossas aulas que estão ficando gravadas agora, tá bom? Beleza? Então, show de bola, aula show, aula top, agora é só revisar, beleza? Eu coloquei no grupo uma apostila para vocês lerem, um PDF só de história do Ceará, né? E atualidades. Leiam aquela apostila. Eu fiz hoje pela manhã, grifei os tópicos, tive que estudar a história todinha do Ceará, fui grifando os pontos principais. Professor Matheus também já terminou a apostila de Direito Constitucional, que é um conteúdo extenso, tranquilo? E aproveitem a apostila, ela está enxuta, beleza? Está excelente.